E aí galera, no vídeo de hoje estamos iniciando aqui mais uma jornada de batalha. E dessa vez todo mundo espiritual vai tremer, pois vamos com ele, o Shinigami substituto, aquele que poderia substituir o próprio Rei das Almas. Ele que sempre luta pelo bem, mas ceifará a alma de qualquer um que mexa com seus amigos ou com sua cidade, o Ichigo Kurosaki. E hoje, como alguns já sabem, como provavelmente está no título, vamos com mais um remake, então eu espero que vocês gostem. Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria dizer duas coisas aqui no começo, que são: eu não vou me aprofundar tanto nos feitos do Ichigo e explicar eles, pois para definir o nível do Ichigo é preciso muito contexto e muitas coisas. Então eu recomendo que vocês vejam o meu vídeo do duelo mortal do Hades vs Yhwach, como vai estar aparecendo aí, ou vai estar até mesmo um card em cima para vocês clicarem. E a outra coisa que eu queria dizer, é claro, para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para nós batermos os 1500 inscritos. Mas enfim, era só isso que eu queria dizer aqui no começo, e agora vamos para o vídeo. Yosuke. Então vamos iniciar aqui a nossa lista com o detetive espiritual Yosuke. Yosuke, ele é bastante poderoso. Após morrer e ir para o outro mundo, ele se tornou um detetive espiritual e suas capacidades físicas demonstraram estar em outro nível. Yosuke é capaz de lutar contra Toguro. Toguro é um ser de imenso poder, tanto que ele tem que diminuir a sua força, onde o mesmo é capaz de destruir prédios, levantar estádios gigantes, e é superior ao Riei, que é capaz de tremer uma ilha com suas chamas negras. Mas Yosuke é muito mais poderoso que isso, já que o mesmo lutou contra Sensui e Yomi. Sensui é capaz de destruir a terra com um quinto do seu poder, e Yomi é 60 vezes mais poderoso que Sensui. Então Yosuke poderia destruir um planeta casualmente, como se não fosse nada, até mesmo podendo destruir planetas grandes. E a velocidade de Yosuke também não é de se brincar. Ele ainda no início da jornada era capaz de bloquear 4 disparos de raios na brincadeira. Yosuke ficou muito superior a isso, mas não dá para saber o quanto. Porém, não é nenhum absurdo dizer que no final da obra, na sua forma Yokai, ele já deveria se igualar ou superar a velocidade da luz. Então, apesar de Yosuke ser bastante poderoso, ainda assim ele não poderia lutar contra Ichigo. Ichigo, ainda no começo de Bleach, parou facilmente o Sokyoku, uma arma que pode destruir espaços infinitos, como a Sociedade das Almas e o Muki. Ichigo também, na sua Shikai, facilmente lidava com os tenentes da Sociedade das Almas, que podem reagir a golpes de luz. Então, ainda nesse arco, Ichigo facilmente conseguiria lidar com o Yosuke. E mesmo que o Yosuke tivesse alguma chance, Ichigo poderia ativar a sua Bankai, onde todas as suas capacidades aumentariam de 5 até 10 vezes. E assim Yosuke ficaria sem ter o que fazer. Chance de vitória do Yosuke, 0%. Meliodas. E saindo de um detetive espiritual, vamos subir a escala para um demônio. E não um demônio comum. O príncipe do inferno e filho do rei demônio, Meliodas. Apesar de ter uma aparência infantil, ele é um dos seres mais poderosos de seu universo. Meliodas, na primeira temporada de Nanatsu no Taizai, destruía montanhas com um graveto. E ele ainda podia aumentar o seu poder com a sua marca da escuridão, conseguindo cortar o Ban ao meio como se não fosse nada. Esse mesmo Ban se escalava em força com o Meliodas base. Mas Meliodas ficou muito mais poderoso do que isso. Ao recuperar o seu poder de 3.000 anos atrás, ele destruía mandamentos com golpes únicos. Esses mesmos mandamentos eram capazes de gerar explosões maiores do que explosões nucleares. Mas tudo isso muda quando Meliodas ativa o seu modo assalto, conseguindo assim até mesmo humilhar Escanor, que nem se movia do lugar com o golpe dos mandamentos. E Escanor precisou entrar no seu estado Dewan para vencer Meliodas. O Dewan, que é conhecido como a encarnação do poder. Mas se isso não fosse suficiente, Meliodas ainda pode ficar mais poderoso com a sua forma de Tree Magic. Dessa forma, ele deve ser comparado ao seu pai em seu auge, o Rei Demônio, que criou o Reino dos Demônios, que contém estrelas e outros astros. Então, apesar da escala de poder ter subido bastante, Meliodas ainda não teria chances contra Ichigo. Como falei anteriormente, Ichigo é capaz de lutar contra personagens e está no nível de destruir universos inteiros ainda no início de Bleach. Mas Meliodas tem poderes interessantes, como as suas Hellblazes, que pode ferir imortais e anular regeneração. Mas apesar disso, seria impossível para Meliodas sequer acertar o Ichigo, então ele não poderia fazer muita coisa, mas suas chances já são um pouco melhores. Chance de vitória do Meliodas, 6%.
Trunks. E agora vamos falar do viajante do tempo, o Trunks. Trunks cresceu em um mundo devastado, onde todos seus familiares e amigos já estavam mortos. Porém, um estava vivo, Gohan. E após ser treinado por Gohan, ele alcançou um alto poder. Porém, o seu verdadeiro nível despertou após ver Gohan morto, onde ele se transformou em um Super Saiyajin. E a partir daí, ele só evoluiu. Trunks em Dragon Ball Z, na sua forma Daini Dankai, conseguia lutar contra o Céu Perfeito. Esse Céu era tão poderoso que ele poderia fazer o que quiser contra personagens como, por exemplo, Frieza, que já tem citação de poder destruir estrelas. Mas Trunks se tornou muito mais poderoso do que isso, muito mesmo. Em Dragon Ball Super, Trunks demonstrou até mesmo conseguir lutar contra Goku Black, um ser que ainda no início batia de frente contra o Goku Super Saiyajin 2 do Super. Mas os verdadeiros poderes divinos do Trunks despertaram na sua forma Rage, onde nesse nível ele se nivela com o Super Saiyajin Blue, atingindo assim o poder dos deuses. Trunks é superior ao Goku Super Saiyajin Deus da Batalha dos Deuses, que conseguia tremer o macrocosmo lutando contra o Deus. Ele também é superior a Bulma e Vegeta. Bulma pode destruir o universo ao se irritar, e Vegeta é capaz de destruir a barreira do Bulma, que iria proteger ele da destruição do universo. A velocidade de Trunks também é insana. Estando no nível do Super Saiyajin Blue, ele tem uma velocidade de pelo menos trilhões de vezes a velocidade da luz. Mas apesar de ser poderoso, o Ichigo não é nem um pouco fraco. Ichigo, após despertar a sua forma Mugetsu, foi afirmado por Aizen que ele havia transcendido Hollows e Shinigamis, e o próprio Aizen, que também havia transcendido. Aizen, nesse estado, já era provavelmente muito superior à Divisão Zero, que pode tremer os 3 mundos de Bleach. Mas Ichigo, após conseguir a sua verdadeira Bankai, ele cortou o Yhwach com o Rei das Almas absorvido ao meio. Yhwach poderia transformar toda a existência de Bleach em uma única singularidade, sendo que em Bleach existem espaços infinitos que englobam vários contínuos espaços-tempos, como a Garganta. Mas as coisas não seriam tão fáceis assim para o Ichigo, pois a velocidade do Trunks é insana comparada à do Ichigo, que atinge uma velocidade ali de até 10.000 vezes a velocidade da luz, enquanto o Trunks atinge trilhões de vezes a velocidade da luz. Então essa seria uma batalha bem complicada, pois Ichigo é relativamente bem superior e Trunks é insanamente mais rápido. Porém, a energia dos personagens de Dragon Ball acabam em algum momento, como é mostrado no Torneio do Poder, que se usado com muita intensidade, ela pode acabar até mesmo em questão de dezenas de minutos. E aqui, para que Trunks consiga fazer alguma coisa contra o Ichigo, ele precisaria usar todo o seu poder. Mas se você analisar profundamente, ele provavelmente não conseguiria fazer isso antes que sua energia acabe. Chance de vitória do Trunks, 35%. Kratos. E esse aqui faz tempo que não aparece no canal, já que em uma época ele apareceu tanto que chegou a enjoar. Mas vamos novamente falar dele, o bom de guerra Kratos. Kratos é o deus da guerra e também é um matador de deuses. Ele era um espartano relativamente normal, porém após estar perdendo uma batalha contra os bárbaros, ele faz um pacto com Ares. E assim ele consegue as lâminas do caos e um poder insano. Mas após matar Ares e se tornar o deus da guerra, ele literalmente alcançou o nível das divindades, onde no final de sua jornada grega, ele conseguia lutar contra Zeus, o deus dos deuses. Mas não acaba por aí, pois Kratos foi para a mitologia nórdica, e mesmo lá, nem os deuses nórdicos conseguiam encarar o fantasma de Esparta. Então Kratos é muito poderoso. Ele enfrentou seres que poderiam humilhar os primordiais, que criaram o universo lutando. Kratos também, em seu auge, deve ser superior ao Surtur, que ao destruir Asgard, os pedaços de Asgard voaram para todos os reinos dos 9 reinos, que são separados pela Yggdrasil, que foi dita transcender o espaço-tempo com seus galhos. E como vamos considerar que o Kratos em seu auge, ele também está com todos os seus equipamentos, ou seja, ele tem a bota de Hermes. Hermes é capaz de desviar da luz de Hélio, que pode iluminar o submundo que é infinito. Então aqui, as coisas já iriam para outro patamar. Ichigo, como eu falei anteriormente, é muito poderoso, podendo cortar ao meio Yhwach, que transformaria a existência em uma singularidade. Mas Kratos está acima disso. Sem contar que ele tem equipamentos que também acabariam rapidamente com o Ichigo, como a cabeça da Medusa, que pode petrificar,
a cabeça do Hélio, que pode cegar o Ichigo, as garras de Hades, que poderiam arrancar a alma do Ichigo, e como o Kratos é mais forte, ele poderia fazer isso. E se nenhuma dessas coisas resolvesse, ele simplesmente tem a espada do Olimpo, que é ignorantemente forte, onde só uma onda de poder dela matou milhares de titãs, que também eram muito superiores aos primordiais. Então aqui o nosso carecão teria uma imensa vantagem contra o Shinigami substituto. Chance de vitória do Kratos, 60%. Seiya. Vamos falar aqui do protetor de Athena, Seiya, o Cavaleiro de Pégasus. Seiya é muito forte. Ele é comparado a personagens que podem destruir o Monte Fuji, ou seja, uma montanha. Mas isso ainda é pouco, muito pouco mesmo, comparado a outras coisas do verso. Seiya evoluiu rapidamente ao ponto de conseguir gerar um Big Bang na luta contra o Aldebaran. Mas não acaba por aí, pois Seiya alcançou até mesmo o nível dos deuses, enfrentando Poseidon. Mas isso ainda não é o suficiente, pois Poseidon estava nerfado. Porém, agora as coisas ficam interessantes, já que Seiya lutou sim com deuses em seu pleno poder, como Thanatos e até mesmo o Imperador do Submundo, Hades. Thanatos destruiu 5 armaduras de ouro como se fosse fácil, sendo que uma armadura de ouro é capaz de resistir a golpes nível Big Bang do Seiya e até mais. E Seiya simplesmente nem saiu do lugar após receber um golpe do Thanatos, quando Seiya conseguiu a sua armadura divina. Porém, Hades simplesmente foi lá e cortou a armadura divina de Seiya como se não fosse nada. Mas ainda assim Seiya tinha poder suficiente para peitar o Hades e até ferir ele. Mas o poder de Seiya não acaba por aí, pois com sua armadura divina ele é superior a todos os cavaleiros de ouro, como eu falei, sendo que Next Dimension, Chakra de Virgem, era capaz de destruir incontáveis universos em uma luta. Além disso, Seiya também é muito rápido, ou ele pode atravessar a hiperdimensão, que é um universo inteiro, em pouco tempo. Então aqui Ichigo estaria em maus lençóis. Apesar de ser poderoso, ele não conseguiria lidar com Seiya. E apesar de eu ter falado que Hades vencia o Rabarra em Pato, Ichigo não tem o The All Might para o salvar dos terríveis golpes do Seiya. Chance de vitória do Seiya, 85%. Trigon. E esse aqui ele simplesmente consumiria o verso inteiro de Bleach com suas chamas. Pronto. Não, brincadeira. Falando do Trigon, ele é a personificação do puro mal. É dito que ainda quando criança, Trigon destruía planetas na zoeira mesmo, como se não fosse nada. Mas é óbvio que o seu poder está muito além disso. Trigon é comparado a personagens como Darkseid. Darkseid é um novo deus, habitante da esfera dos deuses. E uma única partícula da esfera dos deuses é maior que todo o multiverso da DC. Ele também sai na porrada com personagens como o Superman indo com tudo. Superman pode tremer toda a Zona Fantasma, que é uma dimensão infinita da esfera dos deuses. Então só por aí você vê o quão insanamente poderoso é isso. Trigon também já foi comparado ao próprio Spectre. Spectre é capaz de arremessar o Senhor Destino a infinitas dimensões, mas o poder de Trigon só aumenta, pois o mesmo caiu na porrada com o Mr. Mix Splitlick, o duende da quinta dimensão, e é dito que a luta deles estava abalando a realidade inteira, mas é óbvio que é muito além disso, já que Mr. Mix Splitlick pode reimaginar todo o multiverso da DC e até além, podendo afetar os deuses. Sem contar que Trigon faz um monte de coisa. Ele pode manipular chamas, ele pode destruir almas, ele pode manipular a matéria, ele pode viajar entre dimensões, ele pode fazer o que você quiser. Então aqui Ichigo claramente seria trucidado pelo grande mal da DC. Chance de vitória do Trigon, 99,999 infinitos 9%. Mas, bom galera, o Ichigo, ele é um personagem bem interessante, possuindo poderes de Shinigamis, Hollows, Quincy's e Fullbringers, ou seja, um grande amálgama de várias raças. Mas apesar dele ser isso, existem personagens que facilmente lidariam com o Ichigo, que são Hades Episódio G, Motoqueiro Fantasma Cósmico, Morte Perpétuos, Rei Escarlate e Godzilla in Hell. Todos esses personagens são seres relacionados à morte, que o Ichigo não seria capaz de sequer imaginar o nível de poder deles. E eles seriam uma ameaça sem precedentes no verso de Bleach. Chance de vitória desses personagens, 100%. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês concordam. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações
Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, duelos mortais, listas, entre muitas outras coisas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 1.500 inscritos, que eu sei que a gente consegue. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione no Discord. Então é isso, até a próxima e tchau!